Boa noite, tudo bem com vocês? Sou Douglas Remonato, estou aqui iniciando esse projeto, muito feliz de estar iniciando o projeto Pense como um Filósofo. Aqui a gente vai trazer não só pessoas, não só formato do podcast, mas eu também pretendo entrevistar livros, obras, filósofos, autores. E hoje eu estou também com um filósofo aqui, né? Que aí é difícil. Eu tenho uma política, sabe, de não ficar lambendo assim, porque acho que pra quem tá em casa, às vezes é chato, né? Ficar falando, cara... E ainda mais quando eu tô falando de uma pessoa que eu chamo de irmão, né? Irmão de caminhada, irmão de história. Inclusive fizemos filosofia juntos, né? Tô aqui com uma pessoa que eu admiro muito, muito feliz de estar com ele aqui. Ele pulou do avião direto na cadeira aqui, né? Não é? Direto, veio assim, direto do aeroporto pra cá. Muito obrigado por estar aqui, Vitor. Valeu, meu irmão. Uma alegria muito grande ter você aqui, né? E diante de todo o público também, né? É uma satisfação poder falar de um tema que muitas vezes é considerado algo, né, de um nicho muito específico, mas a gente vai estar falando aqui da forma mais sincera e honesta possível, né? Primeiro você tem que se apresentar. Eu acredito que a maioria das pessoas que vem aqui te conhece o seu trabalho, mas eu queria que você se apresentasse. O Vitor, além de professor de filosofia, de músico, né, de estrela da música ainda guardada aí, na minha opinião, compositor fantástico, né? Além disso, eu e o Vitor, a gente tem uma coisa em comum, que é isso que você estava falando, que é essa tentativa de transformar ou trazer a filosofia de uma maneira prática e ligada até à ideia espiritual que os antigos tinham da filosofia, né? A ideia da filosofia, como eu falo espiritual, não só no campo religioso, mas eu estou falando da prática filosófica, né? Hoje eu acho que a filosofia, eu queria que você se apresentasse, mas a gente já começasse a conversar por aí. Eu estava pensando hoje que acho que a única área que guardou a filosofia espiritual prática, né, é as artes marciais, não é? É a única. Tirando isso, a academia hoje, ela não tem, é muito raro, né? Eu vi algumas coisinhas lá em Portugal quando estava fazendo mestrado, mas é muito raro. E a gente tem isso em comum. Eu queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho dessa árdua tarefa de trazer a filosofia prática pra gente. Excelente. Olhe para ali, né? Não precisa não, pode olhar pra mim, olhar. Beleza. Então, Doug, eu não entendo exatamente assim o que acontece com a boa parte, né, dos intelectuais, essa mania que existe de separar a teoria da prática, né? Como se fosse possível, né? Na verdade, assim, é só uma tentativa, porque na prática mesmo isso não acontece, né? Porque tudo que você pensa emana no seu corpo, né? Então a gente vê realmente que a filosofia prática é a filosofia por excelência, né? A filosofia que não altera a sua vida real, que não está enraizada na sua vida real, não é filosofia. A gente pode chamar de qualquer outra coisa. Então quando você vê, por exemplo, aí, intelectuais que falam, não, o filósofo é aquele que lida com textos, é aquele que lida com conceitos, você fala assim, não, peraí, né? A filosofia, ela tem que ser encarnada, ela tem que ser vivenciada. E mesmo quem, eu costumo dizer o seguinte, mesmo quem não gosta da filosofia como ela é mostrada pela maioria dos acadêmicos, deveria saber um pouco de filosofia, né? Eu costumo dizer, nem todo mundo é filósofo, mas todo mundo deve filosofar um pouco. Porque na medida em que você tem consciência dos princípios que regem a sua vida, você vai ter uma vida melhor também, né? E se esses princípios forem bons, claro, né? Então é isso, a gente tem que, acima de tudo, colocar essa filosofia como algo vivo, né? E a gente faz parte, né, desse nicho aí que está tentando trazer a filosofia para o mundo prático, né? Tirar a filosofia do abstrato, né, e trazer para o âmbito concreto. Isso aí se faz com boa vontade, né? Com sinceridade, com paciência, porque não é fácil também, né? A gente furar uma bolha aí, porque muitas vezes existe essa concepção
E de que o filósofo ele tem que falar difícil, né? Assim, não sei se você percebe, se pega um texto, quanto mais rebuscado parece que mais elogiado quando na verdade é óbvio que você não pode cair no erro oposto também do simplismo, né? Falar fácil demais e não provocar o sujeito a um conhecimento mais profundo de si. Mas é encontrando o meio termo, né? A gente usa uma linguagem complexa só quando é necessária, né? E é isso aí, a gente tem que mandar pra frente esse movimento. Há pouco tempo atrás, no dia da Semana da Filosofia, eu fui convidado pela Faculdade Católica para dar uma conferência para todos os alunos, professores de filosofia lá. E eles me chamaram para falar de filosofia exatamente para falar um pouquinho das mentorias, das coisas que eu faço dentro da filosofia, né? Para meio que falar para eles lá um pouquinho sobre essa questão da filosofia prática, né? Da filosofia. E eu bato de frente, assim, muito com dois pontos, assim, que eu queria que você falasse um pouquinho também, né? Primeiro, o quanto isso é uma demanda. Isso é uma demanda. As pessoas estão num mundo onde tudo onde a maior parte dos raciocínios e pensamentos, eles têm a duração de um TikTok, ou seja, 1 minuto e meio, né? Então, existe uma demanda de pessoas que querem ir às fontes, que querem ler, querem conhecer as obras originais, que querem ter uma aula de 10 horas só sobre um autor, né? Não 3 minutos ali num resumo. Então essa demanda existe de uma filosofia profunda, acessível e prática. E quando a gente não faz isso, quando quem tem honestidade intelectual não faz isso, outras pessoas fazem, né? Então existe seitas, e eu dou esse nome no sentido acadêmico, de seita mesmo, né? Existe seitas filosóficas que apropriam-se da ideia de filosofia, né? Mas que na verdade, se você entrar lá, tem um conjunto de coisas totalmente, tem nada a ver com filosofia ou com a reflexão livre, sincera, honesta. Quando a gente não se propõe, quem realmente tem uma relação com a filosofia mais honesta e mais profunda, se propõe a fazer isso, essa demanda é feita por outras pessoas, né? Ou com intenções dúbias, né? Eu mesmo já participei de uma seita, posso dizer de uma seita, e eu gostava de filosofia, entende? E ali eu fui aliciado. Na época você tentou me converter, inclusive. Então, eu tentei converter todo mundo, né? Então assim, na prática, quantas seitas, quantos lugares dão o nome de filosofia e na verdade são extremamente danosas, tóxicas. Se a gente não cumpre esse papel de estar lá falando de filosofia, alguém vai estar cumprindo, porque a demanda existe.